pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar das novidades da versão 3.3 do Ocomon, recém-lançada. O changelog está disponível lá no site. Estou abrindo aqui uma outra aba para vocês perceberem que lá no site, então, já na parte de documentação changelog, já está disponível a listagem de todas as modificações que vieram agora com a versão 3.3. São várias coisas, vários itens. Eu vou destacar nesse vídeo aqui apenas as que eu julgo mais importantes, mais relacionadas à operação de sistema mesmo, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é a respeito de uma nova opção aqui nas configurações de ASMTP, que você tem agora a opção de desabilitar o envio de e-mail. Às vezes, quando a gente está implantando o sistema e a gente ainda não tem as credenciais válidas para envio de e-mail, ou está com algum problema na rede em função de algum firewall, ou problema de configuração de DNS ou qualquer outra coisa relacionada que pode bloquear o envio de e-mails, você tenta abrir um chamado, editá-lo, enfim, e o sistema vai ficar pendurado ali tentando enviar um e-mail, e até ele não conseguir enviar e então concluir o processo. Só que nisso aí o chamado pode demorar, o processo todo demora a ser concluído, certo? Então, se você quiser desabilitar o envio de e-mails, basta vir aqui e deixar marcado não no envio de e-mails habilitado no sistema. Então, o padrão ele vem já aqui marcado como habilitado, certo? E a partir da versão 3.3 é possível que você desabilite. Uma vez desabilitado, que é o meu caso aqui, ele já estava desabilitado, quando você vier, por exemplo, aqui no abrir chamado, mesmo que os campos estejam configurados no perfil de tela de abertura para que sejam exibidos as opções de envio de e-mail, ele não aparece mais aqui, certo? Da mesma forma, se eu editar um chamado, eu não tenho mais a opção de envio de e-mail, porque é desnecessário, já que o envio de e-mail está desabilitado. Então eu não tenho mais a opção aqui. E também, se eu vier aqui no agendamento, não tem mais a opção de selecionar se eu quero enviar ou não um e-mail para a área ou para o usuário. Da mesma forma, se eu editar ou encerrar um chamado, ele não aparece mais aqui a opção para eu selecionar se eu quero enviar e-mails para a área, para o usuário ou para o operador, certo? No momento que eu habilito lá essa opção, esses campos já vão ser exibidos novamente. Por exemplo, acabei de alterar aqui para habilitar o envio de e-mails dessa forma. Agora, se eu vier aqui, por exemplo, em abrir chamado, eu já tenho aqui essa opção que não estava sendo exibida, certo? Onde eu posso mandar e-mail para a área, técnico ou contato, ok? Então, e assim as outras opções que a gente falou antes. Vou desabilitar aqui. Quando eu estou testando, eu não gosto de ficar enviando e-mail. Então, ok, está desabilitado. Então, aqui ainda na parte de ocorrências, a gente tem uma outra modificação aqui no processo de abertura de chamados, que é a parte de buscar as configurações da etiqueta fornecida. Antes, só era possível buscar a configuração de etiqueta de equipamentos. Agora, o sistema também permite que você busque as configurações se a etiqueta fornecida for de um componente avulso. Por exemplo, se eu fornecer uma etiqueta aqui que é de um equipamento, eu consigo, da mesma forma como eu já conseguia, buscar essas informações. Mas se eu fornecer a etiqueta de um componente avulso, eu agora também consigo ter resultado. Claro que essas informações só virão se o usuário logado tiver permissão de acesso ao módulo de inventário. Da mesma forma, esses campos aqui eles são customizados lá nos perfis de tela de abertura e pode ser que não existam, né, para alguns usuários. Agora a gente vai para a parte de inventário. Então aqui no menu de inventário a gente já tem na tela inicial, aqui o menu início, uma modificação. Antes eram exibidos apenas a listagem de equipamentos do sistema, na verdade o resumo, e o respectivo gráfico. Agora também é exibido a listagem dos componentes avulsos e também o gráfico correspondente.
A gente fica com um sistema bem mais abrangente já nessa tela de início. O ponto seguinte que a gente vai ver é aqui na parte de hardware, componentes avulsos. A primeira modificação que eu vou falar a respeito são esses dois campos, o tipo de assistência e o tipo de garantia, que antes só existiam para cadastro de equipamentos. Então a gente está alinhando, né, o cadastro de equipamentos ao cadastro de componentes avulsos, e então esses dois campos também existem agora nesse cadastro de componentes avulsos. Um outro item que é bem interessante é que agora eu consigo diretamente aqui no cadastro de componente avulso já cadastrar um modelo caso ele não exista. Antes eu precisava sair dessa tela e ir lá na parte de modelos de componentes e cadastrar o modelo que eu queria cadastrar aqui para o componente. Então, por exemplo, eu vou cadastrar um SS, vou digitar aqui um SSD, e aí eu tenho aqui alguns modelos. Digamos que eu não é nenhum desses aqui o modelo que eu quero utilizar. Então eu já posso vir aqui, vou cadastrar aqui o tipo meu SSD. O fabricante, por exemplo, eu vou procurar aqui por Kingston, e eu vou botar aqui um modelo, por exemplo, um SA400, capacidade de 400 GB, certo? Então ele não existia antes, acabei de cadastrá-lo aqui, então a tela não é carregada, ele já aparece aqui para mim, esse que eu acabei de cadastrar. Então é legal que eu consigo já cadastrá-lo aqui sem perder as minhas informações que eu já tinha digitado. Então já fica bem mais prático de fazer esses cadastros. Ainda sobre a questão de componentes avulsos, é legal que agora a gente tem aqui uma consulta específica, um filtro avançado específico para componentes avulsos. Então antes a gente só tinha esse filtro para equipamentos, e agora eu consigo tê-lo para componentes avulsos. Praticamente os mesmos tipos de filtros que eu tenho para componente, com um destaque aqui para a questão de equipamento associado. Então eu não estou botando nessa primeira consulta aqui nenhum filtro, mas se eu quiser, por exemplo, apenas componentes avulsos que estejam vinculados a um equipamento, eu tenho a opção aqui, e aí eu já apenas em equipamentos, e aí eu tenho aqui, por exemplo, os equipamentos que estão com esses componentes avulsos vinculados. Da mesma forma, se eu quiser apenas aqueles que estão livres, que não estão vinculados a nenhum equipamento, eu também posso fazer. Então, está bem versátil essa busca, e eu consigo ter um maior controle sobre, antes a gente tinha dos equipamentos, agora também sobre os componentes avulsos. Bom, agora a gente vai falar sobre uma mudança estrutural aqui na parte de inventário. Essa mudança vai demandar uma ação por parte de vocês, pensando já em futuras melhorias que serão aplicadas nessa parte de inventário do sistema. A gente vai vir aqui na parte de hardware, modelos de componentes. Primeiro a gente precisa entender o seguinte, aqui nos modelos de componentes, até a versão anterior, o campo fabricante, ele, para os componentes, os modelos de equipamentos, é um campo textual. Embora pudesse parecer que fosse um campo de seleção, na verdade ele aparecia como seleção porque era um data list, mas era um campo de texto. Então o campo fabricante dos modelos de equipamentos não buscava da mesma base do campo fabricante utilizado pelos equipamentos no sistema. Isso já poderia gerar uma inconsistência, porque eu não conseguia cruzar essas informações, certo? A partir de agora, com a versão 3.3, esse campo fabricante, ele é um campo, agora ele busca da mesma base de fabricantes utilizada para os equipamentos do sistema. O que acontece? Se você já tem modelos de componentes cadastrados na sua base, você vai precisar alterar o fabricante desses modelos de componentes, porque vai aparecer assim como está nesse desenho aqui. Eu vou até cancelar,
Na listagem aqui vai aparecer normal, o sistema ele vai abstrair se você está utilizando a versão antiga ou a nova. Então ele vai aparecer naturalmente aqui para você como o modelo, na verdade o fabricante e modelo. No entanto, quando você vier aqui editá-lo, né, o campo fabricante ele vai vir vazio, ele não vem com informação. A informação que você tem cadastrada no seu componente, ela veio automaticamente, temporariamente, aqui para baixo, no campo modelo, certo? Ele faz, no momento que você abre para edição, ele já faz essa modificação para você. Aí o que acontece? Obviamente que se você quer ter um modelo de fabricante estruturado, você vai precisar vir aqui então procurar agora o Seagate, né, que é o caso ali. E você vai remover aqui de baixo. Nesse momento, você atualiza e agora, se eu vier aqui abrir novamente esse componente, ele vai aparecer aqui direitinho, Seagate Barracuda. Tá. Para os outros meus aqui eu já fiz. Então é um processo inicialmente manual, pode ser automatizado, então você pode se sentir livre para fazer a sua automação, né, para realizar esse processo. Se você tem muitos modelos cadastrados, talvez você tenha que fazer essa automação, ou fale comigo, a gente pode avaliar o teu caso e a gente desenvolve um script para automatizar o teu processo. Feito isso, você então vai ter todos os seus modelos de componentes já utilizando a base de fabricantes, a mesma base que é utilizada pelos equipamentos. A intenção disso é deixar o sistema cada vez mais consistente e prevendo futuras melhorias que serão implementadas, certo? Então essas foram as principais modificações. Há outras que eu podia falar aqui, por exemplo, agora a gente tem também o idioma espanhol, o arquivo de idioma espanhol, você pode utilizá-lo lá. A questão da mudança, antes era requisito que para que você utilizasse o common, que você alterasse o SQL mode se estivesse utilizando o MySQL nas versões mais atuais. Agora não é mais necessário, né? O sistema foi reescrito para não precisar mais que essa diretiva fosse alterada. Então, e outras correções de bugs, enfim, que você pode ler diretamente lá no changelog do sistema, tá tudo lá detalhado, bonitinho. Mas eu tenho preferido fazer o vídeo das funções principais, porque eu acho que já funciona como um manual em vídeo dessas alterações, né? Na verdade, do funcionamento do sistema. Tá certo? Então, muito obrigado a todos, espero que curtam aí o vídeo. Inscrevam-se aí no canal para ficarem por dentro das modificações. Quem utiliza o Twitter, acessa lá no Twitter também, onde eu sempre estou colocando as novidades por lá. Tá bom? Falou, abraço!